O Bitcoin está próximo de sua all-time high. A dominância vinha decolando, cerca de 60%. Isso significa que as altcoins vinham perdendo valor frente ao Bitcoin. Onde recebemos um comentário de um dos maiores youtubers do mercado cripto. O comentário foi o seguinte: apesar dos movimentos recentes, acredito que o mercado de altcoins não vai performar melhor que o do Bitcoin neste ciclo. O principal motivo é a quantidade absurda de pessoas falando para outras comprarem altcoins e que vão ficar milionárias. De fato, algumas pouquíssimas altcoins conseguem performar melhor que o Bitcoin, mas por apenas 3 meses ou menos. Investidores, hoje quero compartilhar com vocês aqui a minha visão gráfica e após compartilhá-la, darei a minha opinião. Por fim, não esqueça de deixar também a sua opinião, sua visão nos comentários. Quero saber como é que anda aí a visão de vocês sobre o mercado nesse momento. Se você ainda não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Entre segunda e terça-feira eu quero trazer outro vídeo diferente, assim como esse, onde eu vou estar compartilhando, na verdade, estarei comentando esse vídeo aqui da entrevista do Alessio Rastani ao Robert Preacher. Ele falou que o Bitcoin está em seu último bull market e que deve apresentar uma grande correção para no mínimo perder os $3.000. Para quem não conhece, Robert Preacher é o escritor do livro Elliott Wave Principle, um dos livros mais famosos da teoria das ondas de Elliott. Então, entre segunda e terça eu trago um vídeo comentando aí esse vídeo e trazendo a minha visão também sobre isso. Então, bora lá. Bem, quando se trata aqui do ciclo, tem um dos especialistas em ciclos, é o Howard Marks, famoso, tem 2 livros que se trata sobre isso. E uma das frases que mais me chamou a atenção em seus livros foi: devemos lembrar que quase tudo é cíclico, mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, os ciclos sempre prevalecem. A gente está vendo até então um ciclo se repetindo. Eu não sei se vocês se recordam, senão a gente vai voltar aqui um pouco no passado. Já discuti isso aqui algumas vezes, mas a gente precisa trazer novamente para entrar nesse assunto. No ciclo passado, dia 16 de dezembro de 2020, essa primeira seta amarela aqui representa o dia que o Bitcoin rompeu a sua all-time high. Se a gente olhar para o passado, no mesmo dia, um altcoin, por exemplo, a VAX, dia 16 de dezembro de 2020, estava nas suas mínimas. Essa seta verde aqui representa a VAX, dia 16 de dezembro de 2020. Boa parte das altcoins estava num cenário parecido. A dominância estava simplesmente também indo para o Bitcoin. Essa linha aqui na vertical representa o dia em que o Bitcoin rompeu o all-time high. A gente viu que a dominância continuava subindo com força. O dinheiro estava indo para o Bitcoin e a dominância estava próximo de suas máximas, pelo menos a máxima aí de anos. O dinheiro só começou a ir para as altas cerca de 18, 20 dias após o Bitcoin romper a all-time high com força. Foi aí que a gente teve esse movimento da alt season. Se no ciclo atual a gente estivesse observando agora um movimento de forte valorização das altas, estaríamos diante de um ciclo diferente, mas até então, na minha visão, o ciclo vem se repetindo perfeitamente. Eu acredito que eventualmente a gente vai ter sim uma queda aqui na dominância e, consequentemente, o início de uma valorização maior nas altcoins. O contexto vem se desenhando para isso. A gente vem observando altcoins apresentando aqui no prazo maior uma onda 1, uma onda 2 corretiva, e o contexto aqui agora é de uma onda 3 se desenhando no prazo maior. Para acontecer uma onda 3, que em teoria tende a ser uma das mais fortes, para esses ativos virem a atingir a all-time high, por exemplo, aqui da Rune, que eu estou te mostrando aqui o gráfico, a gente precisa de uma valorização contra o Bitcoin. Em outras palavras, a gente precisa dessa dominância caindo. Se a dominância vai cair ou não, bem, a gente não sabe, mas as informações que a gente tem é que as maiores probabilidades são que eventualmente isso aconteça. A gente está vendo aqui já, uma vez que provavelmente a gente montou um fundo, uma mudança de estrutura, uma possível onda 1 com 5 ondas, provavelmente a gente vem buscar aqui uma onda 2 para voltarmos a subir. Então, o contexto nas altas como um todo está se desenhando dessa possível onda 2 para mandarmos onda 3 no prazo maior. Em outras palavras, dominância caindo, tá? A gente vê também alguns cenários, são poucos, mas a gente vê, né? No caso aqui da Rune, a gente vê esse cenário também se desenhando aí de possível alta contra o Bitcoin também se desenhando. Quando se trata de dominância, BTC.D, tem um gráfico que eu costumo
analisar em confluência com este, que é o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin. O Ethereum, historicamente, ele puxa o movimento de valorização das altas. Foi assim no ciclo passado, acredito que deva ser assim também neste ciclo. Quando a gente observa que o Ethereum ele vem caindo aí desde setembro de 2022, né? Foi quando a dominância estava lá nos fundos, olha lá, setembro de 2022. Tem um ponto que eu estou bastante atento aqui no Ethereum contra o Bitcoin, e esse ponto se encontra ali por volta dos 3.000 satoshis. Antes da gente focar nesse ponto, observe aqui no ciclo anterior. Dia 16 de dezembro de 2020, por volta desse rangezinho aqui, o Ethereum vinha perdendo valor contra o Bitcoin. A gente via se dirigindo para o suporte da faixa que mais teve negociação durante a alta, região D068 e suporte horizontal. Foi aí que a gente encontrou fundo e voltamos a subir. Tivemos uma reação bastante interessante aqui, uma mudança de estrutura com bastante volume. Foi a confirmação que a gente precisava para uma alta do Ethereum contra o Bitcoin a partir daquele momento, consequentemente, valorização das altas. Foi aqui que o início do movimento de queda da dominância. Agora, nesse ciclo atual, a gente está vendo um movimento parecido, só que numa escala maior. O Ethereum está se encaminhando para esse suporte aqui dos 3.000 satoshis, faixa de 0,618 dessa pernada aqui completa, nível que teve mais negociação na história do ativo, algo parecido com o que a gente teve aqui nesse rangezinho anterior. Então, é bastante interessante, se a gente de fato quiser ver um alt-season, ver o Ethereum tendo uma reação compradora aqui nesse suporte dos 3.000 satoshis, suporte até psicológico também, número cheio. Então, muito provavelmente, com as informações atuais, a dominância deve continuar subindo nos próximos dias, nas próximas semanas, mas eu acredito que uma vez que a gente chegar nesses níveis, é um nível propício para a gente encontrar fundo e voltar a subir, quem sabe a dominância aí começar a cair, iniciarmos uma alt-season. Não estou afirmando que isso vai acontecer, porém esse é um ponto que a gente precisa estar bastante atento, pois é o ponto mais propício, na minha visão, para a gente encontrar fundo e voltar a subir. É bem-vindo aqui um volume de fundo ou pelo menos uma demonstração de força pela parte compradora, mudando a estrutura do ativo. Nos próximos dias, muito provavelmente, a maioria das altcoins deve continuar sofrendo contra o Bitcoin. É importante ter cautela com as altas nos próximos dias, mas eventualmente quando a gente chegar nesses níveis aqui, é o nível que eu vou estar mais propício para estar buscando gatilhos, para estar abrindo longs e quem sabe até fazendo operações contra o Bitcoin, na paridade de BTC. Então, na minha visão, até então temos o ciclo se repetindo, tá? Um fato bastante interessante também, que a gente observou, já comentei isso aqui anteriormente, a alt-season, quando a gente olha para o passado, ela começa ali alguns dias depois, após o Bitcoin romper uma all-time high com força, o que não aconteceu ainda, mas também a gente viu, espelhando aí o halving no ciclo anterior, até o início da alt-season, a gente teve aí cerca de 240 dias. Quando a gente espelha o mesmo movimento, a gente vai ter uma alt-season começando lá por volta de dezembro. É claro que o ciclo, acredito que não vai se repetir perfeitamente, mas tem uma frase que eu costumo falar bastante, o ciclo não se repete, mas ele rima. Na minha visão, quando se trata do mercado cripto, ele rima bastante. Então eu tenho uma expectativa aí que a gente possa ter um início da queda aqui na dominância entre aí dezembro, janeiro / fevereiro aí máximo. Acredito que devemos ter um início de uma valorização das altas, uma possível onda 3 se iniciando aqui no mercado cripto. A maioria das altas vem nesse contextozinho aí de onda 2 para mandarmos uma possível onda 3. Então, a minha opinião é essa. Acredito que o ciclo vem se repetindo, porém é interessante a gente ter uma reação forte aqui na casa dos 3.000 satoshis, tá? A gente quer ver o ativo segurando aqui o Ethereum contra o Bitcoin, dando sinais de força para a gente acreditar de fato, bater o martelo que vamos ter a nossa alt-season. Até então, não acho que temos informações para falar algo do tipo aqui, beleza? Mas deixa aí sua opinião nos comentários, quero saber como é que anda a visão de vocês também, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.